Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar uma aula, uma aula curta, para que vocês possam se preparar para resolver umas atividades que vamos enviar, que estaremos enviando aqui pela internet, para que vocês possam ter menos prejuízo nessa paralisação por conta desse coronavírus. Espero que todos estejam bem e que vocês aproveitem o máximo desse período para ficar em casa, para estudar bastante e quando nos encontrarmos presencialmente, vocês estarem cheios de conhecimento para dividir conosco. Pois bem, sem mais delongas, nós trabalhamos na terceira série sobre a questão dos movimentos sociais, E esses conteúdos, eles estão entre a página 264, 265, aí pula lá para 272 e a 275. Então essas são as páginas que vocês vão precisar para resolver uma atividadezinha que nós estamos enviando para vocês. Olha, nós trabalhamos sobre os movimentos sociais, mas que bicho é esse? O que são esses movimentos sociais? Primeiro, eles são ações sociopolíticas. Por que sociopolíticas? Eles são sócio porque parte da sociedade, a sociedade que se movimenta, e política porque ela luta por algum tipo de organização ou de garantia de direitos, então são ações sociopolíticas. Elas são construídas por atores sociais. Quem são os atores dos movimentos sociais? São as próprias pessoas, ou uma categoria, como vocês viram há pouco tempo, a questão dos policiais se movimentando por a questão salarial. Vocês também devem lembrar que há uns anos atrás houve uma greve também de professores. Os professores, quando eles se paralisam, eles estão querendo melhores condições de trabalho, eles estão querendo aumento de salário, coisa do tipo. Também eles criam um campo político de força social. Olha, a democracia brasileira, por exemplo, ela surgiu dos movimentos, porque senão, ainda hoje, talvez nós vivêssemos num sistema ditatorial ou num sistema de império. Mas como as pessoas se movimentaram, hoje a força do Brasil, a força política do Brasil, por exemplo, é do povo, já que a gente vive numa democracia, onde quem tem o maior poder, na verdade, é o povo. Tanto é que as pessoas que são eleitas por nós, eles são considerados nossos representantes para defender as questões que forem levantadas nos poderes, no poder do executivo, do legislativo até chegar no judiciário. No Brasil, os movimentos sociais, eles caracterizam-se por causas defendidas por diferentes atores sociais. Em vários momentos da história do Brasil, você vai ouvir falar de movimentos como as diretas já, como os caras pintadas, como as movimentações lá mais antigas, como foi o caso do Canudos, a questão da revolta da vacina, da revolta da chibata, todas essas pessoas lutando por alguma coisa que elas achavam ou consideravam que estavam sendo injustiçadas. Então, eles iam à luta para conquistar direito. Então, movimentos sociais na pauta das ciências sociais. As ciências sociais, elas são a sociologia, a antropologia e as ciências políticas. Esse tripé que formam as ciências sociais. Mas o que elas pensam com relação a isso, com relação ao movimento? Então, primeira coisa que nós podemos entender. Todo movimento social, ele é uma ação coletiva, mas tem um joguinho aqui. É uma ação coletiva, mas nem toda ação coletiva é um movimento social, certo? Então, é bom que você entenda isso. Nem toda ação coletiva, nem todo ajuntamento de pessoas é um movimento social. Então, um movimento social, ele tem como característica principal alcançar um fim específico, ou seja, se minha categoria está lutando por aumento de salário, o fim específico é o salário. Quando eu conseguir aquele objetivo, alcançar esse fim, que é o aumento de salário, então o movimento cessa, ele para de existir. Qual é o desejo dos movimentos sociais? Sempre de transformar a realidade social. É bom que a gente tenha isso em mente. O movimento social, ele tem uma finalidade, que é transformar uma realidade social. Os movimentos sociais, eles são originados na luta de classes, lá do século XVIII, luta de classes. Karl Marx, quem fala da luta de classes, sempre houve uma classe dominando outra,
né? Ele não gostava muito dessa ideia, mas sempre foi assim. O movimento operário ganha destaque comparado aos demais. Vamos pensar aqui, o primeiro movimento assim que se tem notícia do movimento de trabalhadores é lá no ludismo, onde os trabalhadores das fábricas insatisfeitos, né, pela questão da perda de emprego, entrada de máquinas nas fábricas, eles começam a quebrar essas máquinas e tal. Então é o primeiro movimento e um dos movimentos mais que ganha destaque no meio dos outros. Nestes movimentos, os trabalhadores eles organizam-se, eles se organizam, tem liderança, tem tudo, para reivindicar, ou seja, para exigir, para cobrar dos governantes ou de patrões ou de outros segmentos da sociedade melhoria nas condições de trabalho. Então essa é uma característica de movimento social. Os trabalhadores se organizam, né, formam seus grupos, formam suas equipes e vão lá para as ruas com cartazes, bandeiras, seja com o que for, para reivindicar melhorias nas condições de trabalho. Na América Latina, por exemplo, no período entre décadas de 1960 a 1980, é onde começam os maiores movimentos sociais, tanto na cidade como no campo. Pelos anos aí, vocês percebem que a gente vive em contexto de ditadura militar, né? Então, a maior parte desses países latino-americanos, dentro dessas décadas de 1960 a 80, eles estavam submetidos às ditaduras militares. Nós sabemos que a do Brasil ela dura de 1964 até 1985. Então foi bastante tempo, tivemos aí pelo menos 20 anos de ditadura militar. E se a gente pesquisar no YouTube aí, não vai ser difícil encontrar muitos movimentos sociais, grandes movimentos sociais contra o regime ditatorial da época. No caso do Brasil, em 64, né, houve um golpe de Estado e inicia aí uma sequência de governos militares, como eu já falei antes, que durou 20 anos. E durante esses 20 anos a gente sabe que o Estado, ele, como era governado por militares, ele tinha poder absoluto. As pessoas não tinham direito de se expressar como hoje vocês têm. As pessoas que falavam demais, elas acabavam sendo presas, torturadas e em alguns casos mortas, outros eram mandados para fora do Brasil. Então, foi assim que funcionou durante essas décadas. Os movimentos de resistência, por exemplo, promoveram movimentos que acabaram por abalar as bases dos regimes militares. Tem um filme que o título dele é engraçado, o que é isso, companheiro? É uma interrogação, que nesse filme eles apresentam um movimento que é o RM8, era o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que eles assaltavam o banco, eles não chamavam de assalto, eles chamavam de expropriação bancária. E nessa expropriação, o dinheiro eles utilizavam para manter o movimento. E eles vão ter uma ideia que é de sequestrar um embaixador americano para conseguir que 15 prisioneiros da ditadura fossem libertados no México. Então eles só soltam o senhor lá quando é cumprida essa promessa. Então esse tipo de movimento eles acabaram deixando as estruturas do regime militar bem abaladas e eles vão acabar ruindo em 1985. Então, outra questão, vocês vão observar na imagem que eu vou colocar aí, é uma imagem que representa como acontecem os movimentos sociais. Isso aqui é fácil de ver. Você vai ver que tem uma bota aí bem grande, que ela representa o poder da ditadura militar na época. A gente vê algumas bandeiras, algumas pessoas tentando segurar essa bota, né, que vinha para pisotear todo mundo. E a gente percebe um grupo de pessoas, né, que é comum. Poucos fazem alguma coisa e um montão delas não fazem nada, mas ainda criticam quem faz. Então você vai observar frases aí que talvez você ouça isso no dia a dia, como intolerantes, como radicais, demagogos, outras frases assim, meu filho, pare com isso, você não vai mudar o mundo. Ou então chamam de baderneiro mesmo, quem está se movimentando. Lógico que os movimentos sociais eles têm que ser organizados, têm que ser ordeiros, não pode ser no quebra-quebra, porque isso aí não resolve nada, só gera mais problema. Então,
esse era o assunto que eu tinha e espero ter ajudado vocês. E aquela frasezinha lá que tá bem na moda: Fique em casa.